Durante esta aula, você deverá anotar a palavra-chave que será identificada por este som. Ela ficará em sua tela por 10 segundos. Caso você não consiga anotá-la ou deseje assistir algum trecho da aula mais de uma vez, pode pausá-la ou retroceder quantas vezes desejar. Você vai assistir agora a aula Religião e Ciência. Sobre esta aula, assinale em seu registro de aprendizado as 4 alternativas corretas. Muito obrigado, queridos e amados preletores e preletoras, líderes da iluminação. Muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo nas suas regionais, em todo o Brasil. É um grande prazer, uma grande alegria estar hoje com vocês. Nós vamos hoje conversar a respeito de um tema que foi bastante desafiador para prepará-lo, que é ciência e religião. Por que é desafiador? Justamente porque quando a gente pensa em ciência ou em religião, a gente já pensa em antagonismos, né? De um lado está a ciência, de outro lado a religião, e há uma certa briga em tentar provar quem tem razão. Na visão da Seicho-no-e, na nossa visão, e depois vocês vão poder pesquisar outros autores, claro, é importante que ciência e religião conversem. Essa é a opinião do professor Masaharu Taniguchi, do professor Seiichi Taniguchi, do professor Masanobu Taniguchi. Seria muito importante se a ciência trouxesse um certo rigor na avaliação dos pensamentos religiosos e que o religioso, ou a religião, a filosofia, colaborasse com a ciência no aspecto ético. Então nós vamos bater um papo sobre essas questões hoje, a ciência, a religião, a questão ética, filosófica, a questão da metodologia científica. Eu vou apresentar alguns slides para vocês. Primeiro, a bibliografia. Vocês vão poder ler aí a bibliografia. Os livros textos, A Verdade da Vida, volume 7, 14 e 35. O primeiro passo para a paz e a verdade suplementar. Nós vamos usar um pouco, então, esses livros para conversar com vocês. Mas antes, né, vamos um pouquinho de história. Se a gente recordar, eu queria construir com vocês a ideia de onde surgiu o pensamento científico, que hoje predomina, não é? Hoje, quando se fala alguma coisa, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo, a ciência aponta para cá, a ciência aponta para lá. Então, vejam só, nós tivemos um primeiro período, vou mostrar no slide agora para vocês, o primeiro período conhecido como Idade Média, né? Que vai de 476 depois de Cristo até mais ou menos 1000 depois de Cristo. Então, como está escrito aí, a Idade Média o conhecimento humano estava muito atrelado ao modo de concepção da vida religiosa. Quer dizer, o que mandava naquela época era o que os religiosos diziam que era verdade. Então nós podemos dizer, e o Pedro Demo, um grande pensador brasileiro, ele sempre diz que nessa época, nesse período, nós estávamos na era do conhecimento da autoridade. Então, o que significa o conhecimento da autoridade? Bom, se o Papa disse que é assim. Ou seja, eu posso dizer que a Terra, né, é o centro do universo e o Sol gira em torno da Terra. Observo isso, vejo isso, mas como a posição antes era teocentrista, ou seja, Deus é o centro de todas as coisas, Deus criou a Terra, o homem habita a Terra, portanto, a Terra é o centro de todas as coisas. Quem disse isso? É uma autoridade. E a autoridade é o Papa, pode ser outro religioso. Então, predominava, de certa forma, e nós estamos falando, claro, do mundo ocidental, principalmente da Europa, porque, obviamente, o planeta Terra é gigantesco. Nós estamos aqui ainda no Brasil antes da colonização, os indígenas brasileiros tinham outra concepção, era uma concepção mitológica, obviamente. Os japoneses também, os orientais também tinham outras visões, mas nós estamos focando aqui nessa questão do pensamento, do desenvolvimento do pensamento científico a partir da visão europeia. Então, obviamente que a autoridade disse, então ninguém contesta. Então, era uma era chamada era do conhecimento da autoridade. Vamos para a próxima tela, então. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Científica. Aparece aí para vocês. Os efeitos, então, da Revolução Científica
foram incontáveis e mudaram significativamente a história da humanidade. Então, provou-se que a Terra girava em torno do Sol, a física explicou diversos comportamentos da natureza, a matemática descreveu verdades e por aí vai. Bom, então é óbvio que com a chegada da ideia da ciência, ou seja, do método científico, da questão do homem procurar, então, observar a Terra a partir dos conhecimentos que veio adquirindo, não é, ao longo dos anos, obviamente começou a entrar então em choque entre o conhecimento da autoridade, eu digo alguma coisa você tem que aceitar porque eu represento Deus aqui na Terra, e as constantes evoluções do pensamento mais racional, o pensamento que fazia observações, hipóteses e começava então a avaliar as coisas de um outro ponto de vista. Bom, avançando um pouquinho mais, vamos lá para a próxima tela. Então, entre os grandes nomes do período, né, que a gente diz da Revolução Científica, estão aí o Isaac Newton, vocês já ouviram falar, obviamente, o Galileu Galilei, o René Descartes, o Francis Bacon, o Nicolau Copérnico, o Pasteur, obviamente, Francesco Redi. Então, nós temos vários nomes, mas eu vou me ater a alguns que eu quero que vocês olhem, então, a sequência que eu montei aí, que está no seu slide, nesse slide agora que vocês estão vendo. É uma sequência do pensamento científico, obviamente é um ponto de vista, isso aí pode se estender e é muito gostoso quando você começa a pesquisar isso. Hoje nós temos a internet, mas é uma delícia você dar uma encarada nessa questão e visualizar o que nós vamos mostrar para você depois com mais profundidade, uma pesquisa particular. Então, o primeiro representante que a gente coloca aí é o Roger Bacon. O Roger Bacon é o primeiro cientista que faz uma separação entre o pensamento religioso e o pensamento científico. Ele dá mais ou menos uma paulada naquele pensamento da Idade Média e diz, obviamente, que, na verdade, a fé deveria se ocupar do mundo metafísico, das ideias transcendentais, e o pensamento racional devia se ocupar a partir das observações dos fenômenos, da experiência, criando aí o que a gente pode chamar de empirismo, né? Quer dizer, a experiência é o que vale. Então, ele separa, de certa forma, essa visão religiosa da visão científica. Quer dizer, na verdade, não se falava ainda da visão científica, mas ele, então, começa a quebrar este pensamento. Isso nós estamos num período que começa aí algo chamado como iluminismo. O homem passa a ser o centro das atenções e o centro... criando aí o que a gente chama de antropocentrismo, né? É o centro de todas as coisas. Então nós tínhamos uma visão teocêntrica, o Deus é o centro de todas as coisas. Estamos passando por uma visão antropocêntrica, que é a visão de que o homem é o centro de todas as coisas. Na sequência do Roger Bacon veio então o Francis Bacon, nós estamos falando de gente lá na França, né? Que é de 1561 a 1626, que está aí registradinho na tela, né? O Francis Bacon já avança um pouquinho mais além do Roger Bacon. O Francis Bacon traz, na verdade, toda a base do pensamento científico do René Descartes, que esse sim, então, muita gente considera o precursor do método científico, do pensamento científico. O Francis Bacon coloca a ideia de que nós podemos dominar a natureza. Veja como o antropocentrismo vai se acentuando. Nós devemos dominar a natureza e devemos descobrir, na verdade, todas as leis, tudo que rege a natureza a partir da observação e de certas leis. Então começa, de certa forma, o crescimento do pensamento antropocêntrico, que vai, então, para o outro pensador, que é mais conhecido, que é o René Descartes, que esse em si, então, ele concorda com Francis Bacon, só que ele traz um outro elemento. O elemento que ele traz, na verdade, é que eu concordo com Francis Bacon, porém, acima de qualquer observação está o pensamento. Se tem algo que não muda, é o pensamento, é a razão. E nós temos que, então, basear todas as nossas investigações a partir do pensamento. É dele a frase, penso, logo existo. Então, ou seja, na verdade, Descartes centrou toda a sua energia na questão de desenvolver um método científico a partir da razão, do racional e da observação. E aí, então, agora vocês vão ver definitivamente com Auguste Comte
a ruptura entre a questão científica e a questão religiosa. Inclusive, na próxima tela aí, eu fiz questão de deixar escrito, registrado, porque o Comte, ele propõe 3 estados de evolução do pensamento humano para chegar no pensamento que chamamos de pensamento científico. O primeiro estado, já falamos, é o teológico, né, onde o conhecimento se voltava para a explicação do mundo através do divino e do sobrenatural. Esse estado teria evoluído para um estado metafísico, onde os agentes sobrenaturais do primeiro estado concebem em si mesmos os fenômenos naturais, a observação a partir da metafísica. E o outro estado, então, seria um estado mais evoluído, que aparece aí, que é o estado chamado positivo, onde não mais se procuraria as causas últimas das coisas, mas as leis efetivas da natureza. Bom, aqui então tem uma observação, né, com relação a que fala Augusto Comte. Primeira coisa, muita gente diz assim, não, a Seitō-no-ie é uma filosofia positivista. O termo positivismo em sociologia, em filosofia, na verdade, se refere ao pensamento do Augusto Comte, que é justamente um estado, quer dizer, o pensamento dele, a sociologia, a filosofia positiva, que é criado por ele. Então não tem nada de positivo, de mente positiva, etc. Tal. Embora agora nós tenhamos uma psicologia chamada psicologia positiva, que não é referente não faz referência a Augusto Comte, mas é positiva no sentido que a gente usa. Então quando a gente fala Seitō-no-ie é uma filosofia positivista, quem ouve, quem conhece sociologia, filosofia, vai pensar que nós estamos nos referindo aos pensamentos de Augusto Comte, tá certo? Entre nós a gente não tem problema, a gente sabe que nós estamos falando da nossa visão positiva de vida. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Então, na próxima tela aí, o método científico, então, pode ser definido como uma maneira ou o conjunto de regras básicas empregadas em uma investigação científica com o intuito de obter resultados o mais confiáveis quanto for possível, tá certo? Eu já vou direto para a próxima tela, então, porque eu vou falar justamente sobre Augusto Comte, nós vamos aproveitar um pouquinho, né? Então, na próxima tela, a gente lê aí, em 1830, o Comte publica um curso de filosofia positiva. Então, segundo ele, a visão positiva era aquela que buscava explicar os fenômenos naturais ou humanos através de sua observação e da elaboração das leis imutáveis que os regiam. De qualquer forma, agora a ideia seria olhar um fenômeno, tentar entender que lei que agia por detrás desse fenômeno, e aí a partir da descoberta dessas leis você poderia agir, ou então fazer previsões. E a ideia do Comte era a ideia que se aplicava inclusive à filosofia e à sociologia. Se eu descobrisse, por exemplo, que leis regiam a ética humana, o comportamento humano, a ação humana e outras leis que poderiam ser aplicadas nessa conduta humana, então, obviamente, eu poderia saber tratar efetivamente os desvios, ou então, ainda mais, né, aproveitar o conhecimento dessa lei e aplicar essa lei em benefício humano. Você tem claramente, a partir do momento que a gente descobriu as leis da aerodinâmica, nós pegamos essas leis, olhamos essas leis e, obviamente, sabemos utilizá-las para colocar um avião voando. Essa era essa mesma ideia deles. A ideia do Comte seria, óbvio, se toda a evolução do planeta Terra, Darwin estava influenciando nessa época também, né, o pensamento filosófico e sociológico, quer dizer, há sempre um conjunto de leis que vão regendo o desenvolvimento das coisas. Ora, então isso deve acontecer também com a sociedade humana. Quais seriam essas leis? Essa era, então, a vontade de Augusto Comte de descobrir as leis. Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui na próxima tela. Então, vejam só de onde vem, então, a palavra ordem e progresso da nossa bandeira, né? Sua função seria compreender as condições constantes e imutáveis da sociedade, ordem, e também as leis que regiam seu desenvolvimento, o progresso. Então, para quem não sabia, né, a palavra ordem e progresso vem justamente disso, quer dizer, a partir do momento que eu descubro a ordem das coisas, eu consigo, então, desenvolvê-las ou então colocá-las em um determinado progresso. Daí ordem e progresso. Tá? Você então sai daquela ideia de autoridade, do conhecimento da autoridade, da Idade Média, para a autoridade do conhecimento.
O que importa não é quem está falando, mas é o que ele está falando e como ele chegou ao que ele está falando. Então, nós podemos dizer que nós chegamos numa era da autoridade do conhecimento. Você começa a entender aí que nós estamos perdendo terreno, porque normalmente, a religião se vale de outros instrumentos, que nós vamos falar aí para frente, daqui para frente, e esses instrumentos muitas vezes são difíceis de serem validados. Agora, veja só, outros autores mais adiante, e aí fica por conta do seu estudo, já vão fazer uma crítica em relação ao pensamento do Augusto Comte, óbvio, porque você não pode determinar uma lei e achar que existem leis por detrás de todos os fenômenos, inclusive fenômenos que regulam as relações humanas. É muito complicado você determinar isso, porque você tem fatores o quê? Ambientais, fatores culturais e fatores de observação. É aí que nos ajuda, então, a visão de Einstein, a visão da física quântica, que começa a mostrar que mesmo a física mecânica de Newton tem suas limitações e tem as suas exceções. Portanto, quando a gente começa a olhar pelo lado dessas novas descobertas da ciência, inclusive a própria genética está avançando nesse sentido, a gente começa a perceber, e aí é muito bacana a visão que o professor Masaharu Taniguchi traz, que o professor Masaharu Taniguchi, como filósofo, nós vamos falar dele como um filósofo agora, ele consegue já entrar no pensamento do século XX, final do século XX e começo do século XXI, que a ideia é de que o observador, ao observar um fato, coloca nesse fato, sim, a sua própria cultura, a sua própria forma de observação, e isto intervém, sim, na própria pesquisa. Isso vale, e é válido não só para a pesquisa científica, mas é válido também, muito mais, para as observações humanas. Quando os antropólogos franceses chegaram aqui, eles tinham uma visão do que eram os indígenas brasileiros. Por exemplo, os portugueses, quando chegaram, eles vieram da Idade Média com uma visão totalmente voltada para a Inquisição. Ou seja, para eles existia ainda na cabeça do imaginário daquele português, existia então a bruxaria, fatos inexplicáveis eram tidos como bruxarias. Não é à toa que quando chegaram aqui, o acordo entre os portugueses e alguns grupos de indígenas foi expulsar definitivamente os xamãs das suas tribos, dos seus locais, porque justamente não conseguiam entender e chamavam aquilo de bruxaria, de feitiçaria. Então, obviamente, esse pensamento da cultura intervém na minha pesquisa, e hoje a gente já sabe que a física quântica já mostrou que o observador, inclusive, intervém na formação de partícula de matéria. Quer dizer, ao observar, depende do observador, uma hora uma partícula se comporta como partícula, outra hora se comporta como energia. Então, eu falei antes, né, partícula e matéria, não, partícula e energia. Então, o professor Masaharu Taniguchi já enxergava isso e outros pensadores também já estão fazendo essa crítica dessa visão mecanicista de mundo em acreditar que simplesmente as coisas funcionam através de uma lei imutável. Existem as leis, sim, só que essas leis podem ser subjugadas. E a gente tem isso na própria Sutra, né? Quando submetidas à vida, o corpo produz as vitaminas necessárias, até as proteínas necessárias. Quer dizer, existe uma ordem de formação do nosso corpo, o corpo tem um funcionamento que respeita uma determinada lei, mas a vida as sobrepuja. E então, como é que a gente consegue provar isso? Vamos para frente um pouquinho. Aí está na sua telinha o método científico. Então, nós temos o primeiro, a observação, depois a elaboração do problema, a fase que é do questionamento. O terceiro são o levantamento das hipóteses para tentar verificar a respeito desse problema, quer dizer, eu tenho um questionamento, a coisa funciona desse jeito, por que funciona desse jeito? Vamos ver as hipóteses. Experimentação, análise dos resultados e conclusão. E aí eu pergunto para você, está errado isso? Quer dizer, porque o professor Masaharu Taniguchi e outros filósofos fazem a crítica em relação à ciência, o método científico tem que ser jogado de lado? Absolutamente. Não, porque se a gente olhar de novo as etapas do método científico, vamos ver novamente, vai. Está lá, observação,
elaboração do problema, fase, questionamento, as hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão, é um método bastante interessante que nós usamos no dia a dia, né? Se você olhar, né, com cuidado, você faz isso, você observa, você vai saber por que isso acontece, por que está acontecendo tal coisa, por que está... Então a gente vai observando as coisas e vai tentando tirar as nossas conclusões, levanta as hipóteses e depois conclui. A questão, talvez o problema aí, é a generalização disso, ou seja, eu pego um fato e digo, isto é assim, e eu procuro então generalizar, tirando os focos ou os outros elementos que podem ter interferido durante a elaboração da pesquisa, ok? Então, isso é bastante importante vocês terem claro, porque justamente se eu perco essa ideia de que a ciência não é neutra, né, ou seja, existe alguém por detrás que observa esse fenômeno, e ao observar este fenômeno, por mais que Comte desejasse que o observador deve se distanciar o máximo possível da observação para que não intervenha no resultado da pesquisa, ele tinha essa preocupação, isso é algo que não funciona, obviamente, não é? Você sabe que é muito comum os positivistas sempre usarem o nós, né? Então, nunca eu fiz isso, nós observamos isso, nós pensamos dessa maneira, mesmo que ele esteja falando no singular, ou por ele próprio, na verdade, então eu posso falar, olha, ao invés de falar eu, Marcos, observei tal coisa, eu digo, olha, nós observamos que, esse nós observamos que foi criado a partir do pensamento positivista, que é a ideia de que, olha, eu não intervi na coisa, tá? Então, por isso que eu não falo, eu observei isto, eu observei aquilo, não, olha, nós fizemos isso, não é nem tanto por humildade, é mais por uma postura positivista de tentar dizer que ao investigar isso eu me distanciei, não fui eu que fiz necessariamente. Alguns pensadores também, acho bastante interessante, trazem a ideia de que a pesquisa científica só se torna válida se ela for validada pela comunidade. É um pensamento ético bastante interessante, por quê? Porque não fica simplesmente na minha visão e no objeto do meu desejo. Então, vamos supor que vamos pegar um exemplo aí, a questão da clonagem, a questão dos transgênicos, não é? Quem está decidindo isso? Quem está decidindo isso são grupos econômicos fortíssimos. Então, esses grupos econômicos, eles não vão submeter a ideia da pesquisa à comunidade mundial. Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que não vale a pena? Vocês acreditam que é um caminho bom para a humanidade ou não? Não. O poder econômico vai lá, dita a regra e vamos seguindo. E aí depois a gente vê o que faz com as consequências. Assim aconteceu com a energia nuclear. Ora, se a gente tivesse uma comunidade científica ou uma comunidade planetária em que as pesquisas científicas fossem submetidas à nossa apreciação e nós discutíssemos isso, a gente poderia ter então um debate bastante interessante, desde que, óbvio, fosse um debate franco, honesto, sincero, transparente. Mas nós estamos longe de acontecer, né? Isso seria um sonho ainda bastante distante. Então, portanto, a gente acredita, né? Nós acreditamos que devemos nós, da Seitianoye, propagar um pensamento verdadeiro, um pensamento espiritualista, um pensamento da ética espiritualista, justamente para que isso toque o coração da humanidade e individualmente, cada um comece a pensar não só em si, mas no todo. Esse é o pensamento de alguns cientistas, óbvio, como um cientista chamado Kazuo Murakami, que escreveu o livro O Código Divino da Vida, a partir de pesquisas que ele desenvolveu na área genética. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, então agora a gente vai para A Verdade da Vida, volume 14. Bom, A Verdade da Vida, volume 14, né? Finalmente chegamos aqui nos textos do professor Masaru Taniguchi. Vou usar este livro aqui, o texto que vai aparecer para você agora. Por que eu escolhi ele? Porque ele fala sobre algo extremamente importante, que é a intuição, desenvolvimento da intuição. Por que eu estou falando da intuição? Olha, aparece aí na sua tela, dá uma olhadinha nesse matemático indiano chamado Ramanujan. Esse matemático indiano, ele desenvolveu as suas teorias matemáticas, os seus teoremas matemáticos, a partir da intuição. Era impressionante. Ele sonhava com uma deusa indiana, essa deusa indiana passava informações para eles e ele ia, então, escrevendo seus teoremas matemáticos. Morreu muito jovem, com 33 anos,
foi extremamente massacrado pela comunidade científica, praticamente foi adotado por um professor na Universidade de Oxford, professor matemático, e esse professor muito sábio, amoroso, disse para ele, um dia os livros das suas pesquisas, os livros das suas teorias estarão aqui numa caixa na nossa biblioteca do lado onde tem os escritos de Newton. E isso aconteceu. Para vocês terem uma ideia, esse homem em 1900 e alguma coisinha lá já tinha feito teorias que hoje ajudam a explicar o buraco negro. Uau, né? Então, o próximo slide que eu trouxe dele aí, né, que é o Ramujan, veja só que interessante. Bom, a carinha dele aí. Depois dá uma pesquisada sobre ele, tem filme, inclusive, da vida dele, muito interessante, tá bom? Então, ele usava o quê? A intuição. E o que diz o professor Masaru Taniguchi? Vamos ler um trecho do livro aqui. Ele diz, a intuição, esta misteriosa faculdade extrasensorial, que propicia, inclusive, o estado de inspiração, é necessária para todas as pessoas de quaisquer ramos de atividade e é indispensável principalmente para religiosos, educadores, músicos, poetas, artistas em geral. Então, nós valorizamos sim a intuição. E o que eu tenho para dizer para vocês? Que a intuição, na verdade, ela capta o todo e depois vamos procurar explicar este todo, ou isto que nós captamos, a partir, obviamente, do uso da razão, da nossa cognição, isso é claro. Acontece que a ciência não gosta muito dessa ideia, mas veja só, o professor Masaru Taniguchi explica, veja, eu olho um fato, tá certo? Tenho uma intuição. Por exemplo, se eu realizar a oração para os antepassados assim, assado, existem uma série de curas associadas a essa minha ação. Ora, se existem uma série de curas associadas a essa minha ação, ou eu pratico meditação, e a partir da meditação, uma série de coisas maravilhosas começam a acontecer, não é só para mim, mas é para muita gente. Ora, eu criei um fato. Então, a ciência que procura explicar por que esse fato se repete a partir da mesma ação. Ora, assim que Newton descobriu a lei, observou a partir da queda de um objeto, cai aqui, cai ali, cai nos Andes, todos os objetos caem e tem uma relação através dessa queda. Foi aí que se descobriu, então, as leis que regiam a queda dos objetos. Ora, então, o que o professor Masaru Taniguchi disse? A intuição é extremamente importante, capta o todo, e a partir deste todo é que nós vamos explicar os fenômenos a partir da observação dos fatos que ocorrem a partir dessa ação minha sobre alguma coisa. Então, por isso que a intuição é algo importante. Por exemplo, como é que os chineses desenvolveram a acupuntura? Acupuntura, e você descobrir a partir do quê? Que existem pontos energéticos no nosso corpo, ou pontos tais que você coloca uma determinada agulha, aquilo estimula e cura as doenças. Os alemães fizeram mais de 10 anos de pesquisa em cima de pessoas que se tratavam com a acupuntura e validaram a acupuntura como um tratamento. Então foi a intuição que gerou um determinado procedimento. Esse procedimento foi feito várias e várias vezes, gerou determinados resultados constantes, então a ciência que venha e explique. E não é à toa que acontece com a meditação. Hoje já se sabe que a meditação é algo que estimula o lóbulo frontal esquerdo. O lóbulo frontal esquerdo é o responsável pela área de reação positiva diante da vida, ou seja, nós reagimos com mais felicidade quando nós temos o lóbulo frontal esquerdo ativado. E aí o que fez a ciência? Desenvolveu uma máquina, ressonância magnética, botou monges tibetanos meditando e viu que ativava o lóbulo frontal esquerdo. Não se sabia disso, só se sabia que trazia bem-estar. Mas agora já se sabe. Quem é que trouxe a meditação para o nosso convívio, para nós? Foi justamente religiosos a partir da intuição. Então, eu diria que agora é que começa, de certa forma, um casamento entre aquilo que Cristo, Buda, Maomé, Mestre Masaru Taniguchi falaram em relação à questão do homem, do pensamento do homem, da forma de se expressar, da forma de falar e como esta forma de falar, essa forma de se expressar, agia no nosso corpo e no nosso destino. A ciência tem conseguido enxergar isso e aí é bacana, porque aí é o que diz o professor Masaru Taniguchi. Vamos lá para frente aqui, ó. A Verdade, volume 35. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. Então, vamos usar aqui um pouquinho, né? Que vamos falar qual o caminho
a ciência deve seguir, na verdade, da vida, volume 35, tá? Então, vamos lá para a página 68, tem aí marcadinho no seu slide, inclusive a página para você anotar, né? Justamente na página 68 está escrito, na prática, a ciência adotou a postura, né, de generalização e assim veio se mantendo até hoje. As experiências feitas atualmente na área da física eletrônica e da física quântica baseiam-se nos fatos sensoriais, vivenciados por algumas pessoas pela observação de dados indicados por aparelhos específicos de medição. Se outras pessoas fizerem a mesma observação, os dados serão diferentes. Então, o professor Masaru Taniguchi aqui, nessa parte, na página 68, ele vai justamente dizer, olha, ou a ciência escolhe um caminho ou escolhe o outro caminho, ou seja, ela admite que as observações sensoriais interferem nos resultados da pesquisa, ou então ela vai acabar se perdendo. E um outro livro que a gente usa, que é Mistérios da Vida, na página 7 do Mistérios da Vida, vamos aqui o prefácio dele, né, que é justamente na página 7. Diz assim, até o século XIX, a religião e a filosofia podiam se fundamentar em princípios alheios à ciência. Então está aqui que o professor Masaru Taniguchi diz que, de fato, nós temos que fazer este casamento. Tá? Mas, a partir do século XX, principalmente na segunda metade, já não está sendo possível pregar arbitrariamente crenças dissociadas da ciência. Então essa aula é bastante importante. Mas o pensamento científico e o religioso não se coadunam, não ficam juntos. Ficam sim. Se você souber trabalhar nessas questões que nós colocamos, claro que em 35 minutos é impossível aprofundar, você vai ter que fazer a sua pesquisa pessoal. Mas se você seguir essa linha de raciocínio que nós passamos para você, você vai encontrar um caminho para conseguir fazer a união do pensamento científico e do pensamento religioso. O Kazuo Murakami, no livro Código Divino da Vida, ele diz, olha, eu como geneticista, se falasse há 20 anos atrás que o pensamento positivo, a alegria, interfere nos genes, eu ia ser tratado como maluco. Mas as nossas pesquisas em laboratórios provaram que o meio ambiente intervém nos genes, ativando e desativando os genes, ou seja, ele fez uma pesquisa com riso, com alegria, e o riso ativou genes positivos, fazendo com que pessoas diabéticas produzissem a insulina. E existe um outro ramo, eu coloquei 3 ramos de estudo para você aí. A física quântica, aparece na sua telinha aí, né? A genética e a epigenética, ok? O livro Código Divino da Vida é um livro que fala justamente sobre essa questão importante de que houve pesquisas científicas que já mostraram que os genes são ativados e desativados pelo meio ambiente. E olha que bacana, quer dizer, ou seja, quando você dizia assim, isso é hereditário, é genético, já tinha um carimbo lá, dizendo o seguinte, olha, não tem como você escapar, você tem esse gene ponto final. Inclusive, óbvio que os laboratórios estão malucos para descobrirem os genes, né, responsáveis por isso ou por aquilo, porque aí é óbvio, eles vão vender as suas pesquisas, vão vender a cura a partir da ação da modificação genética. Agora, veja você, cientista como Kazuo Murakami, pesquisa que a alegria e o riso ativa ou desativa genes. Então, se você pega, né, vamos falar um pouquinho de epigenética, a epigenética significa aquilo que está acima da genética. Então, descobriu-se sim que o meio ambiente tem condições de afetar os genes. Olha só o que diz essa pesquisa. Você tem lá o seu rim. As células do rim, ou o seu próprio rim, pode, acredite se quiser, produzir espermatozoide. Por que não produz? Porque a ativação do espermatozoide depende lá de um determinado gene, e ele está adormecido. Então, isso significa que quem é que liga e desliga isso? Kazuo Murakami e outros cientistas provam que, na verdade, somos nós que ligamos e desligamos estes genes a partir de relações ambientais. E quando a gente diz relações ambientais, nós estamos falando não só do meio ambiente, mas nós estamos falando do nosso ambiente interno, ou seja, o nosso pensamento influencia, inclusive, os genes. Isso é claro que a ciência agora, então, começa a demonstrar aquilo que os religiosos intuíram.
Não é fascinante isso? Eu me apaixono quando eu começo a estudar isso, até porque nós não estamos falando simplesmente que um religioso disse. Não, agora nós estamos falando, olha, um cientista americano, é japonês, mas a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, numa das maiores universidades americanas, comprovou isso através de métodos científicos, né, de toda aquela observação científica. Então significa que isso realmente tem rigor e começa a ser aceito pela comunidade científica. Bom, agora então eu tenho que desejar para vocês um bom estudo, porque o que deu para fazer é simplesmente provocar vocês em relação a essa questão tão importante, né? Religião e ciência, ciência e religião. A bibliografia vocês já têm, então bom estudo para vocês e mais uma vez muito obrigado, preletores, preletoras e líderes da iluminação, pelo grandioso trabalho que vocês desenvolvem nas suas regionais. Muito obrigado.